o Fernando Diniz no Vasco, acho que a questão do Vasco começa no meio de campo. O Vasco tem 2 bons laterais, o Paulo Henrique e o Lucas Piton. Mas os volantes, os cabeças de área, fora o Tietê, tem muita dificuldade com a bola no pé. Hugo Moura, Cocão, que é o Matheus Carvalho, né? O próprio Jair, que não está jogando, por opção dos treinadores que passam pelo Vasco da Gama. Então, acho que tem uma questão muito importante para ser resolvida no meio de campo do Vasco. Se você olhar para o Nuno Moreira, que está jogando no lado esquerdo, bom jogador. Verratti, goleador. O Ryan, que não é um ponta-direita, está jogando pelo lado direito. Então, o Vasco tem bons jogadores na defesa e no ataque. Precisa resolver o meio de campo. E aí, o Fernando Diniz vai precisar de contratações. Todo mundo vai marcar? Você imagina o Felipe Coutinho marcando a bola, correndo atrás da bola ali? Não, acho que para um jogo de aproximação, que é o que o Fernando Diniz gosta, eu acho que o Coutinho é um dos que melhor casa com esse estilo dele. Acho que é um cara que se adaptaria bem à forma como o Fernando Diniz pensa o jogo. Para Tocco Berna, a questão está muito no meio campo e na saída de bola do Vasco. O Vasco tem perdido muito a bola nos primeiros metros. Foi assim no lance que origina o gol do Palmeiras, foi assim em pelo menos 2 dos gols sofridos contra o Puerto Cabello, o erro de saída de bola do Hugo Moura, depois um pênalti cometido pelo próprio Hugo Moura, um erro de saída do Paulo Henrique. Então, se o Diniz tem uma qualidade, é justamente dessa saída de bola qualificada. Tenho minha dúvida como ele vai usar o Verratti, porque a gente olhava muito para o Cano como um centroavante só de área e com o Fernando Diniz ele saía muito para fazer esses movimentos de aproximação. Veremos se ele vai fazer o mesmo com o Verratti ou se o Verratti vai ser esse 9 mais paradão na frente. O Nuno também é um cara que eu acho que pode se adaptar a esse jogo do Diniz por não ser aquele ponta de velocidade. Não é um cara que centraliza mais, abre o corredor para o Lucas Piton passar. Exato. Não é o Lloyd Augusto, por exemplo, que é um cara de mais velocidade, de bola no corredor, bola comprida, né? Ele é mais um jogo mais... A gente fala de um jogo um pouquinho mais mastigado, um jogo de bola no pé, de drible mais curto. Assim como o Garré também, o jogador que chegou agora nessa última janela para o Vasco. Acho que ele tem alguns jogadores com essa característica que podem ajudá-lo com as 2 potências dos 2 lados. O Paulo Henrique é um lateral que se apresenta muito do lado direito, o Piton também pode chegar no fundo. Veremos. Acho que se o Vasco utilizar bem essa parada para o Super Mundial, pode ser um time mais forte para o segundo semestre. Tem a questão Tietê, hein? Perninha, mascaradinho. Verdade, bem lembrado. Ao que tudo indica, eles já se acertaram, né? Eu acho que o Fernando Diniz não teria sido contratado sem um acerto entre ambos, né? Pois é. São aquelas desavenças do futebol, mas aí esquecem que o mundo dá voltas e depois você acaba se reencontrando com seus desafetos. Agora, Cacá, uma coisa é fato. Agora o Pedrinho terá no comando um técnico do perfil que ele, enquanto comentarista, dizia que era o ideal. Ele fez N elogios à figura do Fernando Diniz. E não houve nenhum técnico na passagem do Pedrinho como presidente do Vasco que tivesse certa estabilidade. Não foi assim com o Álvaro Pacheco, que logo caiu com ele. O da Boina. Rafael Paiva não teve estabilidade. O Carille estava longe da forma como o Pedrinho enxerga o jogo e achava difícil esse casamento, mas ele entendia que naquele momento, com a parte financeira do Vasco como estava, era um nome que acessível, mas que não jogaria o futebol ideal. E eu acho que na coletiva de demissão do Carille, o Pedrinho percorreu 5 rotas diferentes. Eu acho que ele disse muita coisa e nada ao mesmo tempo. Espero que agora o presidente do Vasco se acerte nessa rota e coloque um técnico que de fato pratique um futebol que ele gosta. E dê respaldo a esse cara para trabalhar. É o mínimo, é o mínimo. BBB dos técnicos.